Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você me acolher na sua casa. Obrigado por você sempre rezar comigo. Sempre uma alegria poder estar junto com vocês na meditação da Palavra de Deus, aprendendo com Jesus através do Evangelho. Que nós possamos rezar, que nós possamos também tentar colocar em prática aquilo que nós aprendemos com a Palavra de Deus. Por isso a importância de sempre meditarmos já logo cedo a Palavra de Deus, para que ao longo do dia nós possamos estar fortalecidos em oração pela Palavra de Deus. Gostaria de convidar você também a pegar a sua Bíblia. Hoje a situação é um pouco fragmentada, mas vai prestando atenção que você consegue encontrar aí na sua Bíblia. Ou se não, você lê o texto corrido, sem os intervalos, tá? Então é o capítulo 18 do Evangelista Mateus. Para ficar mais fácil para você, você pode ler do versículo 1 até o versículo 14, tá? A citação que a igreja nos convida a refletir, então nós estamos em comunhão com a nossa igreja, eu vou fazer a citação certinha, mas se você tiver dificuldade para encontrar os versículos, você pode ler todo o texto, tá bom? Então vamos lá. Mateus, capítulo 18, versículos 1 até o versículo 5, o versículo 10 e do versículo 12 até o versículo 14. Diz assim o texto: Nessa hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou para junto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolhe uma criança como esta por causa do meu nome, é a mim que acolhe. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, porque eu lhes digo que no céu os anjos deles contemplam continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus. O que acham disto? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, por acaso não deixa as 99 nos montes para ir em busca da ovelha que se perdeu? E se consegue encontrá-la, eu lhes garanto, sentirá mais alegria por essa do que pelas 99 que não se perderam. Assim também, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca nenhum destes pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas e por que é que, na verdade, muitas pessoas não alcançam a graça da salvação? Porque não querem. Aí você vai dizer, sim, mas a palavra de Deus diz que, assim como existem as sementes boas, existem as sementes más. Mas aquela semente má pode se transformar em algo bom. Por isso, o convite à conversão. Nem toda pessoa que nasce boa, de uma família boa, tem a salvação como garantia. Há um exercício particular de cada um. A salvação é pessoal. Eu preciso me esforçar. Eu posso ter os meus pais, que são pessoas orantes, pessoas de Deus, mas os filhos podem cair na perdição. Então a oração dos pais não é garantia da salvação dos filhos. Claro que os pais se empenham, educam os seus filhos, procuram direcioná-los de uma forma correta para que esses também encontrem o caminho da salvação. E este é o desejo de Deus, que todos se salvem, que ninguém se perca pelo caminho.
E aqui Jesus está narrando a partir de um exemplo muito simples. Jesus reunido ali com os seus discípulos, e aí eles perguntaram para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E aí veja, o ambiente em que Jesus ensina os discípulos é um ambiente aberto. Várias pessoas estão ali, homens, mulheres, crianças, jovens, todos ouvindo Jesus. E aí Jesus pega como exemplo uma criança, coloca ali no meio deles, e Jesus diz: eu lhes garanto, se vocês não se converterem, veja, há necessidade de conversão. Se vocês não se converterem e não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino dos céus. Quando Jesus fala nesse voltar a ser criança, Jesus não está falando da infantilidade, Jesus está falando da pureza. Jesus está falando desta sinceridade de coração. Você pergunta para alguma criança alguma coisa, ela sempre vai dizer a verdade, a não ser que ela já foi influenciada pelos adultos, ensinando elas a mentir ou as malandragens da vida. Muitas crianças já são influenciadas muito cedo, infelizmente. Mas as crianças, de uma maneira geral, elas são muito espontâneas, muito sinceras, muito abertas, né? Então, aquilo que lhes é ensinado, elas aprendem em seguida. Então, elas absorvem muito aquilo que vem de fora. Se nós ensinarmos coisas boas, elas vão absorver as coisas boas. Agora, se o ambiente acaba ensinando coisas ruins, elas vão aprender as coisas ruins. Então, Jesus está falando desta pureza que vem da criança, nesse absorver o conhecimento que vem de fora, e que nós possamos dar um bom testemunho e ensinar bem as nossas crianças. Por que é que Jesus pega essa criança então? Para que aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam à volta de Jesus, pudessem ter esta sensibilidade da criança, essa pureza da criança, esta verdade que está no coração da criança, porque é assim que são os filhos do Senhor. Que não tem nada para esconder, que não precisam das malandragens da vida, mas que vivem essa leveza da vida, que podem ser sinceros com Deus, podem andar tranquilamente, sem medo de perseguições, que nós possamos construir uma sociedade assim. E aí Jesus continua: portanto, quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolhe uma criança como esta por causa do meu nome, é a mim que acolhe. E aí Jesus diz assim: tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. Tomem cuidado para não deixar de lado esses que têm essa pureza no coração. Procurem absorver, procurem acolher a todos. E aí Jesus conta esta parábola do homem que tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu, ele vai lá, deixa as 99 seguras e vai atrás daquela que se perdeu, de uma. Mas quando encontra aquela uma, a alegria por ter encontrado aquela uma é maior do que a segurança das 99. É assim que acontece quando um filho volta para casa, essa casa do Pai, essa casa de Deus. Isso acontece quando alguém alcança a graça da conversão. A alegria nos céus é maior do que aqueles que já estão em segurança. É esta festa que acontece no céu por alguém que voltou para casa. Que nós possamos rezar por aqueles que estão afastados e nós também rezarmos, termos esta graça da perseverança para sempre ter esse espírito, como crianças, para podermos alcançar a graça dos céus. Vamos rezar juntos uns pelos outros. Nesta terça-feira nós também lembramos de todos os nossos falecidos. Então, se você quiser, coloque aqui nos comentários o nome dos falecidos, as pessoas que já partiram,
que deixaram esse sinal bonito, essa marca no seu coração, a marca do amor, da amizade, que nós possamos rezar por eles que já estão junto de Deus. Peçamos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, uma excelente terça-feira a todos. Permaneçamos na paz e até o próximo momento de oração.